Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Tem muito conteúdo hoje sobre Red Bull e Botafogo, né? Bragantino e Botafogo. Temos também aí, um pouquinho antes desse jogo, temos o Palmeiras no Allianz Parque recebendo o Fortaleza. Então vamos começar aqui o conteúdo, logo tem muita coisa, sem mais delongas, partir pro conteúdo pra gente começar a ver toda a repercussão desse jogo pra você. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada post, cada vídeo, cada live que pingar aqui no canal. Então, bora pro vídeo. É que o Botafogo tá num caminho iluminado, né? E vai jogar com todos os titulares, né? A gente vai mostrar o campinho. Vamos colocar o campinho aqui já na tela pra gente mostrar pra vocês aí a provável escalação do Botafogo, né? Pode haver uma ou outra mudança, mas são aquelas mudanças que já são feitas normalmente pelo Arthur Jorge, né? E que acabam não mexendo muito no conjunto do Botafogo. O time deve ter o John, né? O goleiro titular, uma dúvida ali entre o Vitinho e o Ponte. Ele costuma fazer essas alterações nas laterais, né? Um certo rodízio. Então, há a possibilidade do Vitinho ou do Ponte iniciarem o jogo. Bastos e Barbosa, dupla de zaga titular. Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda. O Alex Telles não viajou. Mas como também há pouca diferença entre os laterais do Botafogo, não mexe tanto na estrutura, né? A dupla de volantes é a titular, Gregory e Marlon Freitas. Do meio para frente, todo mundo joga, né? Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus, Savarino. O quarteto ofensivo também está mantido, né? Vive um grande momento e ainda melhorou um pouquinho a autoestima depois de fazer 5-0 numa semifinal de Libertadores no Peñarol. Então, não é fácil para o Bragantino segurar esse Botafogo nesse momento. E o Botafogo sabe, Ramon, Alex, amigos do Troca, que o Palmeiras vai custar muito para o Palmeiras deixar pontos pelo caminho até o final do campeonato. Então ele vai ter que ser muito efetivo, vai ter que ser muito preciso nas conclusões para não desperdiçar também os seus pontos daqui para frente. O Bragantino, né, Alex, assim, não sei se você concorda, mas é um time que também, assim, pelos anos que ele vinha fazendo, me decepcionou muito esse ano, né? Essa inconstância, aquela velocidade, aquele jogo vertical, ser incisivo na marcação, pressionar lá em cima. Não está conseguindo mais exercer essas funções, conseguir desempenhar, performar da maneira que performava o ano passado. Então é uma grande incógnita, né? O que vai ser o Bragantino no jogo contra o Botafogo. Mas o Botafogo, a gente vê essa escalação aí, mas tem o Ponte e Vitinho, claro. O Vitinho chegou assim, de uma maneira espetacular, jogando futebol de altíssimo nível. Claro, né? Veio do futebol também de um país que, para mim, tem a melhor liga do mundo, que é a Inglaterra. E na esquerda, o Cuiabano jogava até pouco tempo atrás, até se lesionar, entrava o Marçal, né? Aí saiu o Marçal, entrou o Alex Telles pela contratação, pelo jogador que é. E também não muda muito nada, não muda muita coisa jogar um dos dois. Você falou muito bem. É um Botafogo com autoestima, confiança lá em cima. Eu, se fosse o Arthur Jorge, eu também faria o mesmo. Eu jogava com todo mundo no Brasileiro. Justamente por isso, porque é um campeonato no qual o brasileiro tem nada mais, nada menos que o Palmeiras na sua cola. O Palmeiras descansado, jogando só uma vez por semana, diferentemente do que eu penso do Galo. O Galo, eu acho que tem que jogar assim todo reserva, né? A gente vai chegar no Galo daqui a pouco, mas assim, é uma atitude muito bem pensada, apesar de ter feito 3-0 também. Mas o pé de obra do River Plate é um pé de obra que pode ter condições, né, de reverter esse placar, mesmo sendo muito difícil. Mas em relação ao Botafogo, eu concordo, joga todo mundo agora. E aí, no jogo da Libertadores, na minha opinião, tira os 5 jogadores que estão pendurados e joga os outros 5. Eu pouparia todo mundo pro jogo da volta contra o Peñarol, deixaria os que não estão pendurados. Os que estão pendurados, eu sequer levaria a Montevidéu. Eu faria isso também. Os que não estão pendurados, eu levaria para o banco de reservas, jogaria com os reservas, porque o Botafogo tem reservas de altíssimo nível, jogaria com os reservas e se houver uma emergência, algo que eu não acredito que possa acontecer, vamos supor que o Peñarol esteja vencendo o Botafogo 2-0 no primeiro tempo. Convenhamos, ele precisa de mais 3 gols no segundo tempo, né? Precisaria de mais 3 gols no segundo tempo para levar o jogo para os pênaltis, né? Aí colocaria a cavalaria caso precisasse, mas não imagino. Acho que o Botafogo, inclusive, mesmo com os reservas, poderá, acho que vai vencer o jogo ainda lá no Campeões del Ciclo, lá em Montevidéu, o jogo da volta, né? E eu acho que é um jogo muito perigoso no aspecto da pancadaria, né? O Peñarol sabe que está eliminado, né? Eles sabem que estão eliminados da Libertadores. Aqui no jogo do Nilton Santos, o Botafogo botou na roda no segundo tempo, os jogadores estavam claramente irritados,
tentando tirar os jogadores do Botafogo ali da concentração, do sério, batendo de vez em quando. Então eu tenho muita convicção de que o jogo lá vai ser uma pancadaria dentro de campo. Imagino que vai ser assim. Então, tomara que não, o risco de lesão de algum jogador, ele existe, né? E tem aí a resta final de Campeonato Brasileiro e a decisão da Libertadores para ser disputada. Então, eu deixaria a cavalaria no banco. Eu tiraria os pendurados porque eu acho que, por mais que eu também ache que o Botafogo está classificado para a final, né? Mas, assim, é pela ideia de jogo, por esses jogadores que não têm essa minutagem, como tem os titulares, de ter alguém do seu lado que saber, assim, se eu estiver desempenhando um bom jogo, eu tenho alguém que está jogando, está com a confiança lá em cima, que pode me ajudar. Eu, assim, não é faltar o respeito. Você não acha que está todo mundo com confiança lá em cima? Mas é um jogo diferente, é um jogo fora de casa. O Peñarol, eu acho também que vai vir com um tom de marcação, de uma intensidade um pouco acima do normal na questão. Já foi aqui. Da violência no final mesmo, do jogo, né? Na violência. Assim, mas eu mesclaria justamente pela intensidade. A gente viu um Botafogo contra o Juventude, que jogou também a equipe totalmente reserva, e perdeu o jogo. Né? O contexto era outro, eu entendo. Não tinha 5 gols de vantagem. Mas pela ideia do jogo, por respeito à competição, sabendo que jogar lá é muito complicado, eu jogaria 5, tirava os pendurados. Não sei se nem o John eu tiraria. Eu acho que eu manteria o John e tiraria os 4 de linhas que estão pendurados. E correria o risco de perder eventualmente o John por uma decisão da Libertadores? Porque você tem o Gatito, que é um bom goleiro, mas o Gatito está com menos ritmo, né? Ele tem sido titular na seleção do Paraguai, tem jogado bem lá, não tem tomado gols, inclusive, na seleção na paraguaia. Minha opinião, o Gatito, quando joga no Botafogo, ele não tem passado essa confiança. Tem tido mais azar. Justamente por isso, você não deixaria, você não escalaria o Gatito para fazer esse jogo da semifinal? Mas é um jogo muito grande. E vai correr o risco de perder o John? Mas é um jogo muito grande. Eu colocaria o goleiro conversando, deixando muito claro, sem fazer nenhuma cera, sem ter nenhuma intenção. Aí ele corre o risco de levar o amarelo a possibilidade cavado pelo juiz. Cartão. E perde o John pra final. E vai com o Gatito inseguro pra final. Gênio. Eu não correria assim. Só passar aqui pra vocês a lista dos pendurados do Botafogo. A gente tá falando dos 5 aqui. John, Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus. Então vamos lá. Vejam vocês. Vocês podem correr o risco de colocar algum desses titulares, mesmo que seja no banco. Eu não levaria nem pro banco. Porque hoje em dia você toma cartão até no banco de reserva sem jogar. Então eu não levaria nem pro banco esses 5 jogadores. Mas vamos lá. Você tem o Barbosa. Adrielson, mantém o nível. Qual o outro? Gregory. Você pode escolher Tietê, Danilo Barbosa, Tietê, Alan. Luiz Henrique, você tem o Matheus Martins, você pode jogar o Savarino, enfim, você pode mexer e jogar o Matheus Martins. O Eduardo Romero, voltando agora. E o Igor Jesus, você tem o Tiquinho, que pode jogar e entregar ali o mesmo, né? Então, assim, você consegue manter o seu nível de jogo padrão, sem tirar todo mundo do... O nível de... E você, Alex? O nível de complexidade de um lado do treinador, que daí o treinador fala assim, eu não vou levar, né? Porque construiu algo e eu acho razoável que não vai pelo risco, realmente. Só que você fala, eu vou correr o risco pensando na final, que tem um passo, é muito improvável. E falar impossível no futebol, eu não vi, pode, eu nunca vi uma virada com 5 gols de diferença. 5-0. A gente viu, o Paris Saint-Germain naquela vez lá contra o Barcelona. Estamos falando de níveis diferentes. Eram 2 equipes parelhas, uma jogando em casa, a outra jogando fora, né? E 3 gênios no Barcelona. Gênios no Barcelona. É outro nível, outro contexto. É outro contexto. Agora a gente está falando de um time que está aqui, que é o Botafogo, em nível de investimento, de jogadores, e outro que está muito abaixo, que é o Peñarol, que é um time absolutamente diferente em relação a nível de jogo. E você tem uma vantagem de 5-0. Eu, em nenhum momento do futebol, não me lembro de nenhuma virada com 5 gols de diferença. O Peñarol, inclusive, eu estava vendo alguns números. Não vai acontecer. Nunca venceu por 6 gols de diferença numa Libertadores. Então. Mas como é óbvio, eu acho que quase ninguém venceu por 6 gols de diferença. Mas então, aí vem a questão. Todo risco, eu acho que agora eles construíram algo que nem eles imaginavam. Claro. Que gera essa condição realmente de focar nesses jogos do Brasileirão e lá tomar super cuidado. Até o John, de repente, eu tiraria assim, porque qualquer cartão ali para chegar realmente para a final inteiro. Alex, mas e se perde sem esses caras? Pô, pelo amor de Deus, vai perder de 6? É algo fecha muito o Botafogo. Improvável. Se perder de 6-0 do Peñarol, numa semifinal de Libertadores, tem que fechar o clube, não existe. Todo respeito, não tem como. Eu entendo a ideia de vocês, mas a minha ideia é minimizar
O problema... Eu acho difícil perder. É isso aí, não vou falar impossível. E outra coisa, o risco sempre tem para qualquer jogo. É a ideia do jogo de ser mantida. E outra, joga dia 30, na quinta-feira, e depois joga terça-feira, só dia 5. Dá para recuperar esses 5 jogadores que não jogarão, que vão jogar, na teoria, se eu fosse o Ramon Jorge, que eu colocaria para jogar os 5, dá para recuperar até terça-feira, e terça-feira tem um clássico pela frente até também, por mas causa dá para recuperar. Até por causa do... E esse momento ele se junta com o risco dos cartões. Eu nem falo por lesão, porque isso é inerente ao jogo e pode acontecer. Algum risco que você vai correr, faz parte. Futebol é isso. Só que tem a questão da disputa do brasileiro. Isso esse é o detalhe para mim. O Botafogo tem que tirar proveito desse 5-0, sim. Já que fez esse placar, aproveita para jogar 2 jogos inteiros no brasileiro, né? Perfeito. Contra Bragantino agora e Vasco na próxima terça. Dá para jogar o Bragantino os 11 titulares e contra o Vasco também. Mesmo se ele jogar... misto, um time misto contra o Peñarol. Sim. Pela distância não, isso aí sim, mas realmente, vai com o Bragantino agora, eu vou com força máxima. Sim. E o Bragantino ainda ele tem aquele agravante que o Elinho saiu, né? O Elinho salvou em muitos jogos nessa parte individual. Mas o Botafogo, ele conquistou, sim, uma condição interessantíssima para realmente pensar nisso com muito carinho. Mas porém, você pouparia todo mundo ou você só pouparia os 5? Não, eu pouparia os 5. Pelo menos. Os outros eu posso colocar, de repente, depois. Lógico que você tem que compor um time, aquele sentido, até no sentido de foco, de mobilização, que não pode perder. Então eu vou fazer um exercício com vocês aqui, porque eu fiz uma escalação. Eu dei uma de Arthur Jorge aqui. Vai. Eu montei uma escalação, eu mandei até pro Ramon, tá aqui, tô procurando o Ramon aqui. Eu mandei pro Ramon, que ele tava no Seleção ontem, tava falando sobre isso. Eu montei uma escalação aqui possível pro jogo contra o Peñarol, ó. Tá aqui, ó. Gatito, Ponte, Adrielson, Halter e Cuiabano. O meio-campo com Alan, Danilo e Tietê. Ainda deixei o Eduardo no banco, porque tá sem ritmo e tal, tá voltando agora. Aí o ataque com o Romero, fazendo a direita, Tiquinho e Matheus Martins. Pô, não é um time que vai perder pro Peñarol? Não é um time que vai tomar de 6 mas pro Peñarol? É o contexto do jogo e o momento dessa competição. É um jogo traiçoeiro, não acredito que vá perder essa classificação com uma vantagem dessa. Mas é você ter jogadores ali que jogaram esse primeiro jogo, que jogaram a competição, que estão com essa ideia de jogo, estão confiantes. Essa é a minha tese. Eu jogaria com os 4, só tiraria os 4, nem levaria igual a você, mas jogaria com esses jogadores, os que não estão pendurados, para manter um nível de jogo. Tô muito curioso pro que o Arthur vai fazer. Não, eu também. Muito, mas aí muito a gente tá aqui falando aqui, ele faz tudo diferente e a gente passa aqui, a gente vira meme. E outra coisa, mas esse tipo de decisão, de certa forma, eu acho que facilita, sim, pro Arthur, porque ele também tem o time titular base, isso aí é fato. Isso. Só que ele tem os jogadores que também jogam e deram retorno, né, cara? Claro. Já tem malandragem, tem amadurecimento, tem qualidade. Então, não tem nenhum novato aí, né, Alex? Não tem nenhum menino. Não, tudo facilita e conspira. Porque, igual você falou, cara, a gente pensa que não, mas a Conmebol, não dá pra ir pra lei da conspiração, não, nesse sentido. Eu também não acredito que vai ter muita pancadaria fora do coisa, que é um jogo duro que eles têm. Porque o Aguirre, ele é um cara espetacular. Sim. Eu não acredito que ele vai fazer isso, até porque no jogo aqui não teve gracinha, né? Não teve nada assim. Foi um resultado ruim, mas não teve nesse sentido. Mas teve totó, né? Eles ficaram na roda um bom tempo. No final do jogo teve ali alguns lances ali de discussões, mas que é normal também numa Libertadores. Mas o clima é igual do começo do jogo que eles chegaram. Mas eu não acredito que vai descambar para esse lado, porque tudo que passa também do limite não é um jogo, nem a própria arbitragem ela vai também se expor nesse sentido, né, cara? Então, minimamente o Botafogo vai pro jogo. O primeiro jogo também foi horrível, né? Na questão de travar o jogo no primeiro tempo, principalmente, não coibir. Os acréscimos. Exatamente, foi uma coisa absurda. Vamos ver vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer. Aliás, vamos ouvir o técnico do Botafogo, que é líder também do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre a competição sul-americana, sobre o Brasileirão e elogiou muito a mentalidade dos jogadores do Botafogo. Vamos acompanhar. Repare que nós fizemos há 2 dias um jogo semifinal Libertadores em que ganhamos com uma margem confortável, mas o nosso foco foi imediatamente virado para aquilo que vamos ter agora com o Red Bull, ou seja, não há muito tempo para poder desfrutar de euforia. Nós temos a responsabilidade de ter os pés bem assentes na terra, de ter a serenidade de que o nosso trajeto está ainda longe do fim,
percebendo e vivendo também os momentos bons. Nós não somos de ferro, nós vivemos os momentos bons e ficamos extremamente orgulhosos. Agora temos mais rapidamente que mudar o chip para podermos, no dia seguinte, como aconteceu ontem, imediatamente após a vitória conseguimos, treinámos ontem, sob condições muito difíceis, chovia muitíssimo durante a tarde no nosso CT, e lá estávamos nós a trabalhar porque o objetivo está já no próximo jogo de sábado. Portanto, isto faz-se também daquilo que é continuidade e fazer com que haja uma mentalidade ganhadora, uma mentalidade em que os jogadores não se cansem de ganhar. Eu digo muitas vezes isto aos meus jogadores, não se cansem de ganhar, porque por vezes quando parecemos que estamos num patamar alto, a vitória deixa de ter o mesmo valor. Não, tem que ter sempre esse mesmo valor, e nós temos que lutar por ela em todos esses jogos. Vou-lhes dar este exemplo que é importante, e eu falo muitas vezes daqueles que jogam, dos que não jogam, da importância que todos têm dentro do campo. Vejam as imagens de celebração do primeiro e segundo golo da equipa, e não sei se do terceiro, mas do primeiro e segundo golo não tenho dúvidas nenhumas, porque já ouvi também. Não só a forma como todos se reúnem em volta do marcador, mas vejam o Alain, que não jogou, e vejam qual é o gesto dele para que a equipa continue, ou seja, continuar, de andarmos sempre atrás e à procura de mais. Reparem nesse detalhe, e faço aqui essa homenagem ao Alain porque é merecida também, que não jogou, mas vejam o contributo importante que ele deu na equipa e a forma como puxa os colegas para a frente e faz com que aquilo que é uma mentalidade de equipa, não é uma mentalidade só de treinador hoje, não é uma mentalidade dos jogadores que joguem hoje mais tempo, é uma mentalidade de todo um grupo de trabalho que quer mais, e o Alain demonstra isso mesmo no festejo dos primeiros golos que fizemos. Tá aí o Arthur Jorge elogiando o Alain, e assim, é um grupo que tem cumprido todas as funções, assim, né, de um time de futebol ao longo da temporada. Tem cara chega e muito jeito forte de time vencedor, isso é um fato. Ganhar ou perder. E o faz trabalho parte. do Arthur é espetacular, né? Vale também ressaltar o quanto ele chegou aqui, o quanto ele arrumou o time do Botafogo. Claro que contou com reforços de alto quilate também, mas assim, ele organizou de uma maneira que tornou o Botafogo o melhor time da América, pelo menos o mais vistoso do momento, aquele que a gente mais gosta de ver, pelo menos eu. Eu também. Nessa temporada é o Botafogo quem joga. Estamos de volta com Troca de Passes desta sexta-feira. Tô aqui com o Alex, com o Ramon, com vocês aí por meio da hashtag Troca de Passes. E a galera tá se manifestando aqui, ó. O Francinei Oliveira disse: em uma Libertadores dos anos 90, tivemos Grêmio 5, Palmeiras 0. No jogo da volta, Palmeiras 5, Grêmio 1. Todo cuidado é pouco. Não, eu me lembro bem, foi em 93, eu acho. Impossível 94. Não é, agora bem provável difícil. pelo adversário, né? E aqui, Grêmio e Palmeiras naquela época eram muito mais parelhos, né, do que hoje são Botafogo e Peñarol, com todo respeito ao Peñarol. Peñarol é um time que eu acho que no Campeonato Brasileiro disputaria a parte de baixo da tabela hoje, Um time que não oferece perigo ofensivo bom. Pelo menos não ofereceu quase nos jogos nenhum, que eu vi, né? quase nenhum. E o Botafogo quase zero. Não sei o início do jogo ali. É um time daqueles placares apertados, né? Exatamente. O Cláudio diz aí, Diniz, os confrontos do Palmeiras são mais complicados do que o do Botafogo. Por isso eu tenho certeza que o meu fogão será campeão da Libertadores e do Brasileiro. Valeu, Cláudio, tá confiante, assim que eu gosto. Tem um amigo meu que é botafoguense, o cara pensa sempre do lado contrário. Se a manteiga vai cair o pote cai virado para baixo. Assim, se o copo tá vazio no meio ali, ele vê que o copo tá meio vazio. O cara já falou que tem que escalar todo mundo, porque é o Botafogo, porque pode acontecer. O Botafogo porque pode acontecer tudo. O Botafogo pode acontecer qualquer coisa. Falou, cara, não é assim, cara. Futebol pode, algumas coisas extra, muito fora do normal acontecem, mas 6-0... Eu também acho muito improvável. É isso. É mais um trauma do ano passado do que pessimismo, eu imagino. Pô, Maravilha de ter feito 5-0. O nome do meu amigo é Cláudio. Então, pessoal, eu tive que fazer alguns tópicos aqui no meu celular para não esquecer toda a besteira que o Ramon falou sobre a questão de poupar ou não, ir com o time titular ou não. Tu pode até querer ir, mas, cara, tem que ter um raciocínio um pouco mais lógico, um pouco mais coerente, né? Tipo, com relação ao brasileiro e tal, falaram, não, mas aí tu vai ter que ter um jogo contra o Vasco, contra o Bragantino, nesse bolo aí de jogos do Peñarol. Aí, pô, tem que botar todos os jogadores aqui no Vasco, no Bragantino, vamos perder a liderança. Aí ele falou, mas dá pra ir com todos os titulares. Sempre dá, jovem gafanhoto.
Dá, sempre dá. Só que a questão é que você vai mais desgastado nos jogos seguintes, né? Você botou o Botafogo titular agora com o Peñarol. Aí vai de novo com o titular e tem que ir mesmo contra o Red Bull. Contra o Peñarol, vai ter um certo desgaste. Você bota de novo os titulares. Aí contra o Vasco, eles estão muito mais desgastados, cara. Contra o Vasco vai estar um time muito mais sem perna do que deveria estar. Então você pode ir com o titular até 10 jogos seguidos. Só não vai cobrar dos jogadores o mesmo desempenho no 10º jogo. Aí não tem como. Aí vem outro argumento. Ah, mas o Botafogo perdeu pro Juventude com esse time reserva. A gente pode perder de 1-0, 2-0, 3-0, até 4-0. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. A gente tem uma gama de quase infinitos resultados possíveis para esse jogo que classificam o Botafogo, mesmo tomando muitos gols. Não precisa ganhar do Peñarol. Não precisa jogar bem contra o Peñarol, não. Só tem que perder de pouco. Perde de pouco, tá classificado. E você tem um risco muito maior colocando os seus titulares, que é a questão, como você está aqui nos pontos seguintes, né? Você pode perder alguém contundido. Não porque vai se machucar, estirar a coxa. Não, uma fratura, uma torção, por causa de um pisão, de um pé na canela, entendeu? Uma cotovelada. Vai ser um jogo desleal lá. Vão bater até na mãe lá. Então, é um risco desnecessário. Pior ainda, você botar dois pendurados no banco e pior ainda no campo. Porque no banco, vale lembrar aqui, né? O Gatito levou um cartão vermelho no banco contra o São Paulo, né? Vai botar o John no jogo. O Botafogo vai chegar uma hora do jogo que vai querer fazer uma cerazinha para enrolar o jogo pro tempo passar e não ter tanto risco de levar os gols que tem que levar para ser eliminado. Então, vai ter uma certa enrolaçãozinha. Quem garante que o juiz não vai vir mal intencionado e punir o John por cera? Pronto, tá fora o John. E aí esse argumento que não pode colocar o Gatito é inseguro. Num jogo que tá com 5-0 de placar, você não pode, mas na final você pode. Que se tu perder o John suspenso nesse jogo, quem vai pra final é o Gatito, que você mesmo disse que é inseguro. Você vai botar o cara inseguro na final, bota ele agora, pô. No jogo que tá, entre aspas, ganho. Entendeu? Mas falta tanta besteira, cara. É impressionante. O tanto de besteira que o Ramon falou num vídeo tão curto, cara. É impressionante esse cara ganhar dinheiro pra falar tanta besteira assim na televisão. Final de semana e depois tira um pouquinho do pé na Libertadores, está definido isso, Roberto? Roberta pro vídeo. Barroso, no Rio de Janeiro. O quanto, hein, Roberta, o botafoguense ainda comemora a grande goleada e ganha confiança para essa partida. Já ficou definido, assim, se é todo mundo, os titulares agora nesse final de semana e depois tira um pouquinho do pé na Libertadores? Está definido isso, Roberto? Bruno, ainda não está definido, mas acredito que sim, neste sábado que o Arthur Jorge leve força máxima, até porque luta pelo título do Campeonato Brasileiro, e a dúvida fica em relação ao jogo de volta contra o Peñarol. Isso porque tem 5 jogadores também pendurados com 2 cartões amarelos, então é importante também, pensando na final da competição, para não perder nenhum desses jogadores. Por exemplo, o goleiro John tem 2 amarelos, o Barbosa 2 amarelos, Igor Jesus, Luiz Henrique, então são jogadores importantes. Aí cabe também ao técnico Arthur Jorge ver o que fazer, ver também quem está mais desgastado, mas sempre ele fala pés no chão para trabalhar, né, esse também mental dos jogadores, não deixar que essa goleada transforme ali, a gente pode dizer, em oba-oba, né? E isso, claro, não vai acontecer, porque a gente viu também, depois que os jogadores deixaram o campo nesse primeiro jogo contra o Peñarol, aquela serenidade, tranquilidade, dizendo, agora tem o Bragantino, tem também o jogo de volta, não tem nada definido. E o Bragantino, então, essa partida nesse sábado, o Botafogo não tem jogadores suspensos para esse jogo, e quando entrar em campo, 7 horas da noite, já vai saber o resultado de Palmeiras e Fortaleza, que jogam 4h30 da tarde. O Botafogo tem apenas 1 ponto de diferença para o time paulista. E a equipe vem de 13 jogos de invencibilidade, são 7 vitórias e 6 empates. Bruno, eu volto com você. Já é bastante coisa. Obrigado, viu, Roberta? Então, como a Roberta destacava, tem um confronto direto também ali na parte de cima. Bom, e nós voltamos porque tem Bragantino e Botafogo, Pedro Ivo. É um jogo Botafogo voando na temporada e vai olhar e está envolvido aí em decisão
Eu já tô colocando que já tá. Decisão de Libertadores, enfim. Força máxima ou vamos mesclar um pouquinho aí? Eu iria com força máxima, Edu, porque quando você acaba aquele 5-0 no Newton Santos, se impõe o debate aqui que faz na volta, segura, não segura, não é com o time reserva. Mas você vai poder negociar talvez um cara um pouco mais fadigado, tem condição no elenco de repouso sem perder qualidade. Então talvez você negocie esse jogo lá. Não é com o time reserva, todo mundo viaja, é muito mais uma questão de desgaste. Para esse jogo aqui que está valendo uma disputa também, você vende um empate contra o Criciúma, né? É outro torneio, outro ambiente, outra necessidade, sabe? Mas eu iria com força máxima dentro do possível, porque eu acho que você consegue negociar um pouquinho mais o jogo da volta no Peñarol. É um cara que pode esticar um pouco mais para resolver contra o Red Bull Bragantino do que exatamente contra o Peñarol. O Botafogo não vai precisar. Eu acredito que o Botafogo vai, inclusive, vencer o Peñarol. Porque o Peñarol tendo que sair, se enrola, tendo que jogar, tendo que propor. Não é o mesmo Peñarol sólido e vai ter campo o Botafogo fazer esse resultado. Então você consegue negociar um pouco mais do que um jogo que você precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, Edu. O que tiver de melhor, vai a campo. Eu tenho só receio do jogo do Botafogo contra o Peñarol lá. Tenho receio em relação o Silas confusão, falou. expulsão e final, sim, mas eu acho que eles também têm, Zé. Do Peñarol em relação Mas eu digo mais é prejudicar a pancadaria e prejudicar o Não, Botafogo. sim, mas eles também têm esse receio que eu digo, a cabeça precisa estar muito em dia para você não morder a isca. Ó, pessoal, Alex Telles e Gatito Fernandes desfalcam o Botafogo contra o Red Bull. Gatito é goleiro reserva, então não faria tanta diferença assim. O Alex Telles é o lateral esquerdo titular. Mas é aquilo, né? O Cuiabano quase jogou contra o Peñarol. E o Marçal também, um cara que vem jogando com frequência. São bons laterais. Não cai tanto o nível de atuação dos nossos laterais assim. São 3 bons laterais que a gente tem. O Alex Telles mais equilibrado. O Marçal mais defensivo. O Cuiabano mais ofensivo. Mas 3 num nível muito bom. 3 seriam titulares em quase todos os times do Brasileirão hoje. Vamos ler aqui a matéria. O lateral esquerdo Alex Telles poupado e o goleiro Gatito Fernandes, que sentiu desconforto, não viajaram para a Bragança Paulista e vão desfalcar o Botafogo contra o Red Bull Bragantino, nesse sábado, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 24. Informação do canal do TF. TF muito bom, sigam ele lá no YouTube, no Instagram, etc. Os atacantes Júnior Santos, que sentiu dores na perna esquerda, e Jefinho, que vive fase final de recuperação, seguem fora também e não ficam à disposição do Arthur Jorge para a partida no Nabi Abichedi. O treinador alvinegro não deve poupar os titulares e a tendência é que use o melhor time possível no início do jogo. Com a ausência de Alex Telles, Cuiabano e Marçal disputam a vaga titular na lateral esquerda. Dessa forma, o Botafogo deve encarar o Red Bull Bragantino com John, Vitinho, Bastos, Alexandre Barbosa, Cuiabano ou Marçal, Marlon e Gregory, Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Força quase máxima, né? Tirando só o lateral esquerdo aí, que vai desfalcar. E é mais preocupante essa informação do Gatito para quarta-feira contra o Peñarol do que para hoje, porque o Gatito, na minha opinião, seria o goleiro titular que eu usaria contra o Peñarol lá. Só que com esse possível desconforto aí, ele vira dúvida também pro próximo jogo. Não sabe se é algo sério ou se não é sério. E eu não posso conceber a ideia de entrar com o John titular nesse jogo, sabendo que o John tá pendurado e um amarelinho só, às vezes por uma interpretação errada do juiz de cera, pode tirar ele da final. E aí como é que fica? Vamos de Gatito? É um bom goleiro, mas o John é o nosso titular hoje e é um desfalque importantíssimo se a gente perder ele para a final. Pessoal, e uma notícia sobre o Almada que surgiu na Argentina, movimentou o noticiário do Botafogo ontem, né? Que é a possibilidade dele querer ficar no Botafogo o ano que vem, não ir para a Europa logo de início, se manter aqui porque tá gostando do clima, do rendimento dele aqui, resultados que podem trazer ele de volta a um foco da seleção argentina, que já voltou a convocar ele agora por conta da boa atuação dele no Botafogo. Pode ser que ele queira ficar mais um tempo no Botafogo e não ir ano que vem para a Europa. Ó, nessa sexta-feira, 25 de outubro, uma notícia sobre o Almada, vinda da Argentina, agitou os torcedores botafoguenses nas redes sociais. De acordo com o jornal Olé, o staff do Camisa 23, do brasileiro, que na Libertadores é o 18, não confirma a ida do meia para a Europa ano que vem. Além disso, a reportagem revelou que o argentino está começando a pensar em permanecer no Botafogo, cara. Meses atrás, John Textor havia comentado que Thiago Almada seguiria para o Lyon na próxima temporada, devido ao acordo feito na sua contratação. Agora os planos podem mudar e o atleta permanecer no Botafogo. Vale lembrar que ele só iria para o Lyon caso não viesse nenhuma outra proposta muito maior, né? Porque se vier um Manchester United, por exemplo, um Chelsea da vida, oferecendo um dinheiro que o Lyon não pode cobrir, vai para o Chelsea. E aí os cofres enchem. Dos dois jeitos,
é algo muito benéfico. Eu acho que ele ir pro Lyon seria até ruim para ele. Eu acho que ele tá avaliando isso. No Lyon, ele pode acontecer com ele o que aconteceu com o Luiz Henrique. Se esconder num time pequeno, pouca visibilidade e acabar saindo do radar. Ele no Botafogo, disputando o Brasileiro o tempo todo, Libertadores o tempo todo, ele tá no foco, tá no radar. E tanto é que, depois de um tempo sem ir para a seleção principal, ele foi para a seleção principal pelas atuações boas do Botafogo. Seria uma boa ele continuar no Botafogo por mais um tempo. É um grande jogador. Então eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Todo dia tem posts aqui, tem vídeos, lives, tudo sobre o Botafogo na internet, no YouTube, nos sites, na mídia impressa, na televisão aberta, fechada. Tudo que rolar sobre o Fogão tem aqui no canal Notícia do Fogão. Então, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso de cada post, cada vídeo, cada short, cada live, tudo que rolar aqui no canal. Você vai ser notificado e vem pra cá pra assistir com a gente, dá uma moral pro canal. E eu fico por aqui, um abraço a todos, até o próximo vídeo.